Furrella, eu queria, na sequência, perguntar para o senhor, e claro, se quiser fazer qualquer comentário em relação à fala do professor Niemeyer, fique à vontade sempre, mas eu queria perguntar sobre a ONU. A ONU se reuniu hoje, houve uma reunião às pressas, comandada ou chamada às pressas pelo Conselho de Segurança da ONU, e a grande discussão, nós já fizemos essa discussão outras vezes aqui na Jovem Pan, por causa da guerra na Ucrânia e a própria guerra no Oriente Médio, o papel da ONU nesse momento. A ONU tem qual força, se é que tem alguma força, professor Manuel Furrella? Bom, primeiro, comentários aí excelentes, né, dos colegas. O professor Niemeyer trouxe um ponto bem interessante nessa questão da ONU, que foi a reunião do Conselho, não trouxe nenhum tipo de resolução, que é o nome da decisão que o Conselho de Segurança toma, é resolução, não é o nome técnico, né? Nenhuma resolução em relação ao conflito, mas ali serviu para que a gente posicionasse outros atores em relação a essa questão. Então, a China e a Rússia já se colocando contra ou criticando os ataques israelenses ao território do Irã, alegando aí uma questão de que a soberania daquele país tinha sido ferida. Então, serviu também para nós identificarmos alguns posicionamentos. No caso da Rússia, nós já imaginávamos, né, que haveria um posicionamento a favor do Irã, que tradicionalmente é dessa forma, mesmo tendo a Rússia ainda um bom diálogo com Israel. Mas ali uma predileção, é uma questão inclusive de poder regional. A Rússia ela se estende em várias áreas do mundo, inclusive naquela região, imaginando o Irã, assim como tinha a Síria, né, como aliados interessantes, com bases e etc. Então, esse é um dos pontos. A China a gente tinha como incógnita, muitas das vezes ela tem uma posição mais moderada. A China continua ainda com uma agenda muito mais relacionada ao comércio internacional e a expansão da sua economia do que em relação à expansão política. Eu acho que um dia isso vai vir no plano chinês, que é tudo a longo prazo na China, imaginado, mas a gente vive aqui um momento onde eu não imaginava que ia ter a China uma posição tão assertiva quanto teve nesse momento. Agora, pegando propriamente a ONU, você tem duas esferas que podem tomar decisões. Uma é na Assembleia Geral, raramente vai para lá questão de segurança internacional, já que tem um departamento próprio que é o Conselho. Agora, falando do Conselho, a gente já descobre que não vai ter consenso para que saia uma resolução. E sem consenso entre os 5 membros permanentes, não há resolução, não há decisão. Então, esse é um dos pontos, né? Não sai de lá uma decisão, a não ser que mude o cenário a respeito de como encaminhar essa crise em específico. Mas mesmo que houvesse, a gente tem uma crise de identidade da ONU e não é de hoje. Então, as questões que envolvem decisões multilaterais, as organizações multilaterais, elas têm sofrido uma deterioração, e eu identifico ali desde o governo do George Bush Filho, dos ataques às Torres Gêmeas, onde os Estados Unidos, já não tendo mais a União Soviética para rivalizar, identificaram a si próprios como a única potência mundial, um mundo unipolar. Então, a partir dali, e também por conta de combater, né, os ataques terroristas internacionais, veio os Estados Unidos ascendeu, e se a gente for observar de lá para cá, as decisões da ONU elas foram deixadas em segundo plano. Tanto é verdade que os Estados Unidos invadiram o Iraque, mesmo desautorizados pela ONU. Então, ali a gente já percebe que, ao contrário do passado, onde se seguia a decisão de Conselho de Segurança, a partir dali não se seguiu mais. Isso tudo para dizer o seguinte: neste momento, a gente tem uma ONU enfraquecida, as questões de decisão em esferas de organizações internacionais, que a gente chama de decisões multilaterais, elas não têm funcionado. Então, o papel da ONU, mesmo tendo aí uma importância, né, em relação a ser ali um grande fórum de discussões, vai ficar um pouco restrito a isso, ao local dos debates. As decisões elas vão envolver as potências, os Estados Unidos, obviamente, liderando por ter uma aliança com Israel. Professor Lucena, o senhor concorda com essa discussão? Claro que a ONU, se emitisse qualquer parecer, se desse qualquer informação ou pedido para que a guerra cessasse, como a gente já viu em outros momentos, e qualquer resolução da ONU não é
cumprida nesse momento. De qualquer forma, o senhor concorda que existem muitos atores que podem entrar nesse conflito, mas também muitos que não têm o menor interesse ou não têm, nesse momento, intenção de entrar numa escalada como essa, professor? Caro Tiago, acredito que o professor Furriela, ele condensou muito bem a atual situação que a ONU ela vive, né? Então, lembrando que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, é o único órgão com capacidade vinculante, né, com poder vinculante, né, do que ele decide. A grande questão é como decidir, né? Então, já que a gente tem realmente essa característica, né, pela Carta da ONU, que um dos países permanentes pode, digamos assim, aplicar um veto, ou seja, se ele não concordar, né? Lembrando que a Carta da ONU não cita exatamente a palavra veto, mas significa uma aprovação de todos eles, e isso tem sido realmente muito complicado, né? Então, o Conselho de Segurança, ele termina ficando paralisado justamente por causa dessas discussões de zonas de influência, que já aconteceram em outros períodos da história, né? Como, por exemplo, foi no caso da Guerra Fria. Essa paralisia do Conselho de Segurança das Nações Unidas, eu tenho identificado que ela vem desde o processo da Primavera Árabe, quando a China e Rússia até concordaram com a campanha de bombardeio aéreo contra a Líbia de Muammar Gaddafi, mas que esses dois países eles consideraram que essa autorização terminou se tornando um equívoco. Tanto que quando você começa a analisar o histórico das votações ao longo do tempo, e principalmente quando você entra no caso do governo sírio, do antigo governo sírio de Bashar al-Assad, tanto China como Rússia começam a vetar de forma recorrente, né, qualquer tipo de condenação ao regime de Damasco. E aí você vê, e o Conselho de Segurança ele se manifesta muito bem nessas disputas geopolíticas, né, como a gente percebe. Então você tem Estados Unidos, França, Reino Unido de um lado, China, Rússia de outro, né, cada um utilizando o mecanismo do veto para proteger seus aliados. E o que é que termina decorrendo de tudo isso, né, que os países eles terminam fazendo o uso da força, mesmo assim passando por cima, né, da decisão que a ONU já tinha tido previamente. Então, de fato, né, esse processo realmente permanece. A tendência que a gente vê dessa próxima reunião das Nações Unidas, né, que o Irã requisitou, né, esse pedido, né, é que os americanos eles vetem qualquer tipo de resolução, né, que possa condenar Israel. Que eu me recorde agora no momento, só uma resolução os americanos se abstiveram. No caso de Israel, isso ainda foi durante o governo Obama, né, mas que houve um conflito interno entre Obama e Benjamin Netanyahu, né, quando havia campanha presidencial e que Obama não queria que Benjamin Netanyahu viajasse ao país. Ele terminou viajando, né, a pedido dos republicanos que dominavam o Senado, e ele terminou fazendo um discurso. E aí, como forma também de atingir o primeiro-ministro, essa resolução ela terminou passando, mas era uma questão menor que não gerava qualquer tipo de problema com relação à segurança de Israel. Mas depois a gente teve a troca de governo para o governo Trump, depois o governo Biden, agora novamente o governo Trump ele reiniciou, né, digamos, o segundo mandato do governo Trump, e realmente os americanos têm utilizado seu poder de veto para fazer a defesa de Israel. Infelizmente, o que a gente deve perceber é que o uso da força vai se tornar constante de agora em diante. Professor Niemeyer, quero, nessa toada do professor Lucena, perguntar para o senhor o seguinte: o governo americano tem esse viés pró-Israel, isso não é de hoje, é de muitos anos, muitas décadas. E, de outro lado, a gente vê o governo brasileiro, o Itamaraty, inclusive, fez um posicionamento com críticas a Israel, falando sobre os ataques, que pessoas civis morrem e em conflitos como esse. Eu pergunto para o professor o seguinte: primeiro em relação aos Estados Unidos, depois em relação ao Brasil. Como é que é possível fazer essa dosimetria, já que estamos falando muito de Supremo Tribunal Federal, dessa balança, dessa pendência entre um país defendendo um outro país? De que forma a diplomacia se sobressai em relação a isso, professor? Como você tem muita fluidez no sistema internacional hoje, do ponto de vista do poder, e os agentes ganham mais autonomia, podiam até ter menos autonomia e ficarem resguardados no seu interesse nacional, mas não é possível isso, porque eles estão atrás de espaço, atrás de recursos, né? Os recursos estão muito limitados na seara internacional, qualquer recurso,
espaço territorial, recursos hídricos, recursos de biodiversidade, está tudo muito limitado. Então, os países estão aproveitando a fluidez do sistema para buscar mais autonomia, né? Os Estados Unidos estão buscando, inclusive eles diminuindo a posição na área de segurança, na minha opinião, é um aumento de autonomia dos Estados Unidos, porque eles começam a olhar o sistema de fora, eles não vão se preocupar com todas as guerras em todos os lugares do mundo. Parece que essa é a mensagem de Trump. Isso é uma maneira de você manter uma certa autonomia estratégica e cuidar da sua agenda econômica, macroeconômica, a questão da imigração. Agora, você me perguntou também sobre o Brasil. E aí eu sou obrigado a dizer algo, e não sei se isso vai chegar na assessoria do presidente Lula, acho que não vai chegar, por mais que eu imagino que ele assista todos os dias da Jovem Pan, o Brasil não tem importância nenhuma na seara da segurança internacional. Nenhuma importância. Nenhuma importância. O Brasil, a importância do Brasil, ele ajuda a distender o sistema internacional. Como é que ele ajuda a distender? Ele ajuda oferecendo comida, oferecendo proteína, oferecendo espaço, oferecendo oportunidades de negócio. É isso que o Brasil tem, oferecendo o seu espaço territorial para todo tipo de empresa, de qualquer país do mundo, continuando recebendo diferente, como ele recebe, que é o estrangeiro, recebendo levas de imigração forçada de países que vivem em crise. O Brasil tem muito a fazer, mas para distender o sistema a partir da sua grande capacidade comparativa, principalmente com relação ao agronegócio, a controle de recursos, espaço muito grande, né? Uma liderança inconteste do ponto de vista regional. Agora, decisões no campo da segurança internacional, o Brasil tem muito pouco a contribuir. Sendo assim, o presidente Lula e qualquer presidente deste país, neste momento, tem que ter uma posição muito equidistante com relação à lógica internacional. Eu acho que um presidente específico ficar muito de um lado de um grupo e menos de um outro grupo é ruim do ponto de vista da política externa brasileira, que sempre foi uma política externa, até que nos prove ao contrário, desde Rio Branco, muito, muito bem colocada, se posicionava de maneira equidistante. Durante a Guerra Fria, que foi um período complicado, soube se posicionar em momentos graves do sistema internacional. Então, eu acho que deveria ser assim. Mas o presidente Lula, já que você mencionou o presidente do nosso país, e vamos falar um pouquinho rapidamente aqui de política doméstica, o presidente Lula está usando o palanque externo para poder encaminhar algum nível de força junto ao seu eleitorado. Isso é comum nos presidentes da República que fazem muito diplomacia presidencial, como é o caso do presidente Lula. Só que fazer isso neste momento, eu diria que é, pelo menos, imprudente. Então, me parece que o presidente Lula deveria se pronunciar a partir do Ministério das Relações Exteriores e essa instância do Estado brasileiro, mesmo essa instância, deveria se posicionar de maneira como sempre fez, desde Rio Branco, com muito cuidado.